Amém? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja invadindo a sua casa agora. Prazer e uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Nesse culto de sábado, mais um culto, mais uma versão, vamos dizer assim, do culto dos homens. Não seria, na verdade, né? Hoje seria a live Casados para Sempre, mas por motivo de força maior, infelizmente não conseguimos realizar a live hoje. Já estava tudo pronto, talvez você tenha notado aí o cenário um pouco diferente, mas é porque ontem a gente já tinha se preparado para a live de hoje e já estava tudo certo, mas infelizmente, ou felizmente, né, aprova a Deus, Deus sabe de tudo, ficou adiada a live e hoje nós faremos mais uma versão, vamos dizer assim, do culto dos homens. Mas você que já estava aí com a live Casados para Sempre agendada, você vai aumentar só uma semana. Próximo sábado, se assim o Senhor permitir, se Ele não voltar daqui para lá, né? Nós assim faremos a live Casados para Sempre. Amém? Então hoje, como eu falei, mais uma versão, mais um culto dos homens. Pela graça e misericórdia de Deus, estou aqui mais uma vez. Também tive a oportunidade de trazer no primeiro a palavra, a mensagem. E trarei hoje também, certo? Então nós vamos abordar, como eu falei da outra vez, cada culto temático tem um público específico, né? E o culto dos homens, naturalmente, o público específico são os homens, certo? Então você que é mulher, não desliga ainda, né? Você pode aprender várias coisas também aqui nessa mensagem. Mas nosso alvo, nosso público específico é exatamente os homens. Então hoje nós iremos abordar algumas coisas sobre masculinidade e vamos ver também alguns papéis do homem dentro da família que ele está inserido, certo? Então nosso texto base se encontra lá em Efésios 5. Você que está com sua Bíblia aí na sua casa, abra ela em Efésios 5. Será o nosso texto base. Efésios 5, capítulo 5, versículo 22 e 23 para iniciarmos. Amém? Diz assim, 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre essa mensagem, sobre essa noite. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, e vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui, e quem não pode, Senhor, de poder estar em casa com saúde, Senhor, poder assistir essa live. Que o Senhor esteja abençoando cada família, que o Senhor esteja abençoando cada marido, cada esposa, cada filho. Senhor, que onde essa live chegar, quem estiver assistindo ela ou até mesmo ouvindo, que possa ser abençoado e tocado pela Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja invadindo os corações e as casas e fazendo aquilo que lhe apraz, Senhor. Como diz a Tua palavra, ela não volta vazia. Que o Senhor faça essa palavra frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Então você pode estar se perguntando, mas por que o culto é o culto dos homens e aí você traz um trecho que diz respeito às mulheres? Se você lembra, no início do capítulo, do versículo 22, capítulo 5, fala assim: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido. E é um pouco sobre isso que nós vamos estudar essa noite. Eu sempre gosto de usar esse verbo, mas nem se aplica bem aqui, né? Estudar, mas enfim, vamos estudar a palavra de Deus, né? Mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos. Então esse trecho é um pouco distorcido às vezes,
tanto por algumas mulheres, como também por alguns homens. E como eu falei, já que é o culto dos homens, né, nós vamos tratar especificamente dos homens. Vamos falar da parte masculina, né? Alguns homens interpretam mal esse versículo. E outros ainda só ficam com esse versículo. E nós vamos ver que o texto continua. E aí vem instrução para o homem, vem instrução para o marido. E você, homem de Deus, que segue a palavra de Deus, você precisa crer na Bíblia. Não é o meu livro aqui, estou lendo a Bíblia para você, certo? Então, se você pega trechos específicos da Bíblia que diz respeito a você, que lhe favorece de uma certa forma, eu acho que você está um pouco errado. Nós iremos estudar algumas coisas hoje a respeito disso. Porque algumas pessoas ficam aqui, alguns homens, né? Param aqui no versículo 22, é aquele tipo de cara que quer ser o machão do negócio, dizendo que é o cabeça da casa e a mulher que seja submissa a fim da força. Isso também diz respeito, vem através de conceitos culturais que distorcem o entendimento desse versículo. Você que estuda um pouco de história, você que já teve um certo contato com a história, antigamente as mulheres eram tidas meio que como objetos dos homens. Elas serviam praticamente para servir aos homens, aos seus maridos. Era como se fossem escravas. Os homens tinham direito, inclusive, em alguns países, de sacrificar a esposa se ele quisesse. E estudando a Bíblia, verificando a Bíblia e os conceitos bíblicos deixados por Deus para nós, não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Nós vemos exatamente o contrário. Nós vemos uma valorização feminina, uma valorização da mulher, deixada por Deus lá no Éden, lá no início de tudo, quando Deus viu que não era bom que o homem vivesse só e criou Eva para auxiliar Adão. Então, devido a esses ensinamentos, essas culturas distorcidas, isso vai passando de pai para filho, e aí as pessoas tendem a chegar em um casamento, em uma casa, né, com esse pensamento distorcido. Mas, como eu disse, na palavra de Deus, não é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que a mulher, sim, é muito importante para a sociedade em si e também para a família e também, lógico, para o homem, certo? E esses ensinamentos, esses conceitos, eles colocam o homem em uma posição muito superior da mulher. O homem é superior à mulher, o homem está em uma posição mais privilegiada do que a mulher. Isso vai gerando conceitos deturpados, tanto da palavra de Deus como da Bíblia, da palavra de Deus como da sociedade em si, desculpa, certo? Mas vamos falar aqui especificamente da palavra de Deus. E ao longo dessa mensagem eu não quero que você faça analogia com nenhum movimento aí do mundo que a gente vê, né? Não estou falando aqui de movimento mundano, estou falando da palavra de Deus, certo? Isso que nós acabamos de ler, essa autoridade, vamos dizer assim, masculina, da mulher se sujeitar ao homem, porque ele é o cabeça da mulher, isso dá ao homem uma autoridade. Mas, como eu falei, algumas vezes isso é deturpado, o conceito da autoridade é deturpado com o conceito de autoritarismo, que são coisas totalmente diferentes. Embora as palavras são um pouco parecidas, né, autoridade e autoritarismo, elas têm significados totalmente diferentes. Deixa eu falar para vocês aqui o conceito de autoridade segundo o dicionário. Autoridade, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Esse é o conceito de autoridade. Repetindo, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Então, o final da definição aqui é muito legal. O homem que tem autoridade, que ele exerce de autoridade dentro do lar, ele se faz obedecer. Ele não precisa impor que a mulher o obedeça. Ele se faz, é natural. É uma troca, uma reciprocidade natural dentro da família, dentro da casa, quando o homem usa de autoridade. Agora vamos ver o conceito de autoritarismo. Percebam a diferença. Mesmo que ditatorial,
que é relativo à ditadura ou a ditador, aquele que suprime os direitos individuais. Repetindo, autoritarismo, mesmo que ditatorial, que é relativo à ditadura, referente ao que suprime os direitos individuais. E infelizmente é isso que alguns homens estão exercendo dentro das suas casas, o autoritarismo e não a autoridade imposta por Deus. Como eu acabei de ler, o autoritarismo é totalmente diferente. Ele oprime a mulher. Ele ofusca a mulher, os direitos individuais que a mulher tem. Ele quer mandar, ele quer colocar a mulher em uma posição que não é a da mulher, uma posição de vergonha, uma posição de, como a gente fala, de colocar debaixo dos pés. E não é isso que nós aprendemos na Bíblia. Não é isso que Deus, através da sua palavra, nos ensina a nós homens. E você é homem de Deus, você que é guiado pela palavra de Deus, se em algum momento você se identificar com essa mensagem, procure conserto o mais rápido possível. Estou aqui, como eu falei, pela graça e misericórdia de Deus. Eu creio que Deus falou no meu coração. Estou aqui trazendo aquilo que Ele colocou no meu coração, certo? Lá em Gênesis 2, nós vamos ver como tudo isso começou. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Uma costela. Muitos, como eu falei, que tem essa visão deturpada da palavra de Deus, sempre compara a costela com a cabeça. Porque, certamente, a palavra de Deus fala que nós, os maridos, somos cabeças. E se a gente comparar a costela com a costela está assim abaixo da cabeça. Mas, se nós mudarmos o cenário, se nós mudarmos o ponto de comparação e compararmos a costela com a outra costela, nós veremos que ela está a um lado uma da outra. Não é isso? Essa costela minha, acredito que está exatamente ao lado dessa outra minha costela. E se nós compararmos aqui um lado ao lado, como a gente fala, lado a lado significa amizade, companheirismo, igualdade. Foi isso que Deus fez. Deus fez a mulher da costela, porque em outra ele sabia que existia uma outra costela. Então, desse ponto de vista, nesse referencial, nós somos iguais. Horizontalmente, nós somos iguais às nossas mulheres, mas verticalmente, Deus escolheu o homem para ser o cabeça. Deus colocou sobre o homem, sobre o marido, essa responsabilidade. E aqui esse trecho é exatamente convertido nesse sentido. O fato de você, homem, ser o cabeça da sua casa, isso não é um privilégio para você, isso é uma responsabilidade que você carrega sobre os seus ombros. E alguns perguntam, mas por que Deus escolheu o homem para ser o cabeça? E eu estava lendo um artigo esses dias em relação à Bíblia, e eu vi o autor lá falando: quando a gente faz perguntas desse tipo, nós nos limitamos a uma resposta de alguém limitado, tanto intelectualmente como fisicamente, ou seja, um homem. Qualquer pessoa que responda essa pergunta, ele vai responder na sua limitação, na limitação do seu conhecimento, na limitação da sua humanidade. E quem instituiu isso foi o próprio Deus. E Deus é ilimitado. Nós não podemos sondar os pensamentos de Deus. Deus aprove colocar essa responsabilidade sobre o homem e amém. Na minha humanidade eu poderia falar uma série de coisas aqui. Talvez Deus escolheu o homem porque em sua maioria o homem é mais equilibrado emocionalmente. O homem tende a suportar mais problemas.
Enfim, eu poderia falar algumas coisas aqui, mas tudo que eu falasse, eu estaria limitado ao meu conhecimento humano. E o meu conhecimento é limitado. O conhecimento de Deus, como a gente sabe, é ilimitado. Então foi Deus que escolheu, pessoal. Foi Deus que quis colocar sobre o homem essa responsabilidade de ser o cabeça do seu lar, ser o cabeça da mulher. Amém? E aí, como eu falei, né? Algumas pessoas param aqui, nesse versículo 22 de Efésios 5, e tomam esse versículo como que o homem é o cabeça, que de fato o homem é o cabeça da mulher, mas ficam usando de forma errada. E outros ainda param aqui no versículo 22, mas se nós formos lá para o versículo 23, abra lá, em Efésios 5, 23. Chegando no versículo 23, nós vamos aprender alguns papéis que nós homens precisamos desempenhar dentro da nossa casa, desempenhar dentro do nosso lar, por essa responsabilidade de ser o cabeça está sobre os nossos ombros, certo? Então você que parou no versículo 22, hoje você vai ouvir um pouco mais. E aí você vai aprender algumas coisas sobre esse mesmo capítulo, poucos versículos à frente, que talvez você deixou de ler, mas hoje nós vamos ler aqui e entender que de fato, ser o cabeça do lar, o seu cabeça da esposa, perdão, não é privilégio, e sim responsabilidade. Abriu aí, Efésios 5, 23. Maridos, agora perceba que o sujeito mudou, né? O vocativo agora é maridos, os homens. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Vou repetir o versículo 25 do capítulo 5 de Efésios. Diz assim: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Se você ler esse versículo e você não sente as suas pernas tremer, das duas uma, ou você é muito macho, ou você não entendeu o que esse versículo quis dizer. Perceba que esse assim como é uma comparação. O apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Efésios, está dizendo aqui, ó, marido, você é marido, você quer casar, você tem uma esposa, tudo bem. Então, ame a sua mulher, assim como, uma comparação, como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Cristo amou a igreja, suportando tudo o que ele precisaria suportar, humilhações, chibatadas, murros, cuspe na cara, ser pregado em uma cruz, tudo o que ele deveria suportar, ele suportou por amor à igreja. Ele se entregou à igreja. E aí a comparação, voltando para nós agora, é essa: marido, amem sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E isso é um peso de responsabilidade sobre os nossos ombros, porque, como eu falei, Cristo amou a igreja de uma forma incondicional, de uma forma ágape, de uma forma sublime. Então, se você é marido, se você fica aí dizendo que é o cabeça do seu lar, e de fato você está certo, você é o homem aí, você é o responsável por isso, mas você não ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, você está errado. Você está incorrendo em algum erro, que está exatamente aqui no versículo 25 do mesmo capítulo que nós estávamos falando agora há pouco. Um versículo só apenas, na verdade 2. Nós estávamos no 23 e agora estamos no 25. Então você fica aí vestindo essa roupa de machão, de isso e daquilo, e repito que isso fique bem claro, você é sim de fato o marido, o cabeça do seu lar, mas isso não lhe dá privilégios, pelo contrário, isso lhe dá responsabilidades. E a primeira é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você está pronto para morrer pela sua esposa? Você está pronto para morrer pelos seus filhos, pela sua família?
Se a sua resposta for não, então você não está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque quando Jesus veio, Ele amou a igreja a tal ponto que se entregou por ela. Nós podemos comprovar isso aqui no versículo 25. E entregar-se não quer dizer só nesse momento. Aconteceu um cenário lá, vamos dizer, e aí a vida da sua esposa está por um triz, e o cara vai matar a sua esposa, está repreendido em nome de Jesus, e você vai e se coloca na frente. Também, mas não só é isso, não é só isso. Cristo se entregou pela igreja em todo o tempo que Ele viveu. Lendo a Bíblia, nós vemos o Senhor evangelizando, nós vemos o Senhor propagando a palavra de Deus, fazendo novos discípulos. Nós vimos e conhecemos a história de Jesus na Bíblia. Jesus fez um monte de coisas. Não foi só na morte lá que Ele obedeceu, que Ele amou a igreja. Lá na morte também. Eu considero como se fosse o ponto máximo que Ele chegou de se entregar pela igreja. Mas enquanto Ele teve vida também, enquanto Ele teve oportunidade, Ele se entregou por ela, pela igreja. É tanto que em outro versículo lá, quando Ele chega no templo e os caras estavam vendendo lá, fazendo a igreja de comércio, Ele chega e bagunça tudo lá, expulsa todo mundo, porque Ele tinha zelo pela casa do Senhor. Ei, você tem zelo pela sua esposa? Você trata bem a sua esposa? Você trata ela como você gostaria de ser tratado? E aí, fazendo um link com a outra mensagem que eu trouxe aqui no culto dos homens também, a figura paterna. Será que a sua filha, você que tem filha, deseja se casar? Porque o referencial de casamento, de marido que a sua filha tem, é você, homem de Deus, homem casado. Então, se ela vê você maltratando a mãe dela, você batendo nela de repente, você fazendo tudo com ela, menos amar, pode ter certeza, no coração e na mente dela está lá gravado: eu não quero casar. Mas voltando, segundo o papel do homem, você que é a cabeça, que é o homem do seu lar, prover. Você precisa prover tudo que for necessário para a sua mulher, para a sua família, para os seus filhos. Nós encontramos isso aonde? Lá em Efésios, no mesmo capítulo 5, no versículo agora 28. Diz assim, Efésios 5, 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Então aqui nesse versículo, eu entendo que um papel do homem também é prover aquilo que a sua família, aquilo que a sua esposa necessita. Aqui no final do versículo diz: o alimenta. Alimentação aqui está diretamente ligado com provisão. Então, de repente, você é o homem, você usa dessa capa de machão da sua casa. Eu sou o cabeça da minha casa, lá quem manda e desmanda sou eu. Mas você não dá, como a gente fala aqui, um prego numa barra de sabão. A sua mulher é a única envolvida na renda da família. E enquanto ela trabalha, você fica lá fazendo qualquer coisa que não seja trabalhar. Está errado também. Você, homem, tem esse papel dado por Deus. Encontramos aqui no livro de Efésios, de prover tudo que a sua casa, tudo que a sua família, tudo que a sua esposa necessita. Provisão. Então você que está aí com essa capa, como eu falei, de machão, mas quando a sua mulher sai para trabalhar, você não faz nada, você nem se esforça para conseguir um emprego, você está errado. Esse papel, essa função, essa responsabilidade de prover as coisas para dentro da sua casa é sua, homem de Deus, homem casado. Então, de repente, você pode estar desempregado agora momentaneamente, é o meu caso. E você pode estar precisando da ajuda da sua mulher. Também é o meu caso. Coloquei uma mini empresa, vamos dizer assim, com a minha esposa. E dependo totalmente dela, porque eu não sei cozinhar. Então nós vendemos comida e ela é quem faz a comida.
Mas eu, enquanto ela está trabalhando, eu não fico parado. Eu comecei a adotar outras funções que, vamos dizer, entre aspas, seria dela. Que a gente aprende também na Bíblia que o marido deve ter a vida comum do lar, né? Então agora, enquanto ela está lá fazendo a comida, eu estou lavando louça, eu estou enxugando, eu estou guardando, eu estou passando pano na casa, eu estou entregando, eu estou comprando alimento, eu estou fazendo a administração, eu estou ajudando ela. Mas se eu quisesse colocar essa capa sobre mim também, eu sou o cabeça da casa, eu sou o machão, trabalha aí, mulher, que eu fico aqui deitado. Misericórdia da minha vida. Então, essa função, esse papel de prover é sua, homem de Deus, você casado. E você que porventura está nos acompanhando aí, que ainda não é casado, você, como homem que pretende se casar, você terá essa responsabilidade de prover as coisas para a sua família, para a sua casa. Tá certo? Terceiro papel do homem: proteger. Proteção. No mesmo capítulo 5 de Efésios, agora no finalzinho do versículo 29. Vou ler o 29 de novo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Última palavrinha aqui, cuida. Cuidar no sentido aqui de proteger. Então você, homem de Deus, você homem casado ou que pretende se casar, esse papel também é seu, de proteger a sua mulher, de proteger a sua família, de estar à frente, de servir como um escudo. Faça um filtro, fique à frente da sua mulher, filtre o que pode chegar nela e o que não pode, porque como eu falei, né? Em sua maioria, as mulheres tendem a ser um pouco mais frágeis do que os homens. Então, nós homens precisamos estar à frente das nossas esposas para que a gente possa fazer esse filtro. O que é que pode chegar nelas? O que é que vai fazer bem à saúde emocional dela e filtrar aquilo que não vai fazer bem. Eu lembro que quando eu ministrei essa aula para os jovens, eu lembrei de uma pessoa que deu um testemunho, não sei se foi na igreja ou foi para mim, acredito que foi na igreja, que aconteceram algumas coisas na casa dele, que a família dele começou a ser perseguida e começou a ser bombardeada de todos os lados, e ele usou desse papel dele, que estava sobre os ombros dele, e começou a ficar na frente. Ele já não permitia que a mulher abrisse a porta, era ele quem a abria. Ele já não permitia que a mulher atendesse um telefone, era ele quem a atendia. O que ele estava fazendo? Protegendo a família. Ele estava à frente, ele estava servindo como um escudo, filtrando aquilo que poderia chegar até a esposa e os filhos. Esse papel é nosso, nós, homens. E a proteção aqui também não está ligada apenas a físico, a algo físico. Hoje em dia, né, devido a esse mundo conectado, como a gente chama, mundo online, você precisa também proteger a sua mulher emocionalmente. Alguém pode fazer mal à sua esposa, à sua mulher hoje, sem nem ao menos ir à sua casa. Pode fazer mal a quilômetros de distância, apenas usando o celular. Manda uma mensagem para a sua mulher, alguma coisa do tipo, e aí ela vai ser bombardeada emocionalmente através dessas mensagens. Então você, homem de Deus, tome a frente. Percebeu que a mulher está sendo atacada emocionalmente através de redes sociais, através de mensagens, através de alguma coisa, seja o que for, tome a frente. Não deixe que essas coisas cheguem à sua mulher. Vista essa responsabilidade de proteger o seu lar, de proteger a sua família, e filtre também o que pode chegar até ela emocionalmente falando também. Isso é um papel seu, homem de Deus, homem casado e um homem que pretende casar também. 4. Vá anotando aí. A mídia está botando aí os pontos lá nos comentários? Tá bom. Vá anotando aí. Ponto 4. 4, o papel do homem
o homem de Deus, o homem que é guiado segundo a palavra de Deus. Poderia aqui falar de muitos, mas como o nosso tempo aqui é um pouco limitado, né, eu trouxe aqui alguns pontos para que a gente possa aprofundar um pouco mais, certo? Então, o quadro papel, ser o homem casado, homem de Deus, homem que pretende se casar, você noivo, você que não tem namorada, mas que pretende ter uma família futuramente. Quarto ponto, ser fiel. Esse rótulo que colocam aí, que todo homem, é igual, esse rótulo não pode atingir nós, homens de Deus. Esse rótulo tem que passar longe da gente, porque esse rótulo que todo homem é igual é deturpando a imagem masculina. Quando se fala que todo homem é igual, se fala que todo homem trai, que todo homem mente, que todo homem é cafajeste, enfim, uma série de coisas que eu poderia citar aqui. Mas como eu disse, esse rótulo não pode chegar a nós, homens de Deus. Se alguém disser perto de você que todo homem é igual, será que você teria autoridade de dizer, eu não? Eu sou diferente, não pelas minhas forças, não pela minha inteligência, mas porque eu sou um homem guiado pela palavra de Deus e pelo Santo Espírito de Deus. Nós precisamos fugir desse rótulo, esse rótulo não nos pertence. Nós não somos iguais a todos os homens. E onde é que está isso? Onde é que você tirou que ser fiel é um papel do homem? Lá em Hebreus 13, versículo 4. Hebreus 13, versículo 4. Hebreus 13, versículo 4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então nós, homens de Deus, homens guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, nós não podemos colocar na nossa vida esse fator que é o adultério. Isso não nos pertence. Você já fez sua escolha, você tem a sua esposa. Honre a sua mulher, honre a sua esposa, sendo fiel a ela. Sendo fiel a ela. Isso é um dever, isso é um papel seu. Você não pode adulterar a sua esposa. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ou do contrário, você será julgado. Será julgado por Deus e não por mim. Por Deus. Então você que casou, você que decidiu casar, você que fez a sua escolha, seja fiel à sua mulher, como você, se você é como eu, que teve a oportunidade de casar aqui nessa igreja, foi aqui, ó. Aqui colocado como é o nome daquilo? Um altar? Colocado um móvel aqui onde a gente se ajoelha e o pastor ora pela gente. Se você teve a oportunidade de casar aqui, foi aqui, nesse exato local, que você teve a oportunidade de receber a bênção pastoral, de receber, através do pastor Nildinho e a sua mulher, através da pastora Merijane, a bênção de se tornar um homem, de se tornar uma mulher casada. E agora você vai jogar tudo para o ar e esquecer os seus votos que você fez aqui, jurando fidelidade à sua mulher até a morte? Não, irmãos. Não, homem de Deus. Isso não é para nós. Esse rótulo não nos pertence. E até mesmo você que não teve a oportunidade de casar aqui, que já chegou na igreja casado, enfim, você que já fez a sua escolha, você que tem a sua esposa, honre ela, sendo fiel a ela, até que a morte separe vocês. E aí a questão de adultério aqui na Bíblia, ela vai muito mais além do que algo consumado literalmente. De você se encontrar com outra mulher, de você se deitar de repente com outra mulher. Como? Lá em Mateus 5, 27. Abra lá, Mateus 5, 27. Essa questão de adultério é mais complexa do que a gente pode pensar. Mateus 5, 27. Diz assim:
Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vou repetir mais pausadamente. Mateus 5, 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O versículo lá de Hebreus que a gente leu disse o quê? Que Deus iria julgar os adúlteros. E adultério aqui em Mateus 5, 27 não é apenas um ato físico, um ato consumado, como a gente diz. Se você, homem, olhou para uma mulher e desejou ela no seu coração, se de repente, pior do que isso, você se masturba pensando em outra mulher que não seja a sua, você está cometendo adultério. Você está sendo infiel, que é o contrário de fiel. Você está desonrando o compromisso que você fez com a sua esposa, talvez perante Deus e perante os homens, de ser fiel a ela até que a morte os separe. Então você que é casado, você que é marido, você que tem a sua esposa, não deseje outra mulher. Não olhe para outra mulher com olhos impuros. Não se masturbe pensando em outra mulher. Você é casado, você tem uma mulher. Se você agir dessa forma, você estará cometendo adultério e você será julgado por Deus. Isso é a Bíblia que nos diz, não sou eu. E para concluirmos, como eu falei, a gente poderia falar de várias coisas aqui, mas trouxe apenas 4 pontos. O homem de Deus carrega uma responsabilidade enorme sobre os seus ombros. Você é responsável por amar a sua esposa, por prover, por proteger, por ser fiel. Isso só o que a gente falou essa noite, fora as outras coisas que a gente aprende também na Bíblia, na palavra de Deus. Então você que é marido, você é o modelo dos demais. Você é o modelo da sua casa. Porque você tem essa responsabilidade de ser o cabeça. Então é você quem deve conduzir a sua família a Cristo. É você que deve conduzir a sua família em caminhos que não trarão dores para a sua família. Você tem esse papel nos seus ombros. Você tem essa responsabilidade também de conduzir a sua família. Lembro que o pastor sempre fala de um episódio que ele presenciou, onde um filho, vendo o pai não frequentando mais a igreja, o garoto foi crescendo, chegou a um ponto que a mãe foi para a igreja, chamou o menino e ele disse: eu não vou não, chame painho, se ele for eu vou também. Me arrisco a dizer que se fosse o inverso, se fosse o homem que fosse para a igreja e a mulher ficasse em casa, o menino não diria isso. E se ele dissesse, o homem teria a autoridade de puxar ele pela mão e levar ele para a casa do Senhor, porque sobre os ombros do homem carrega essa responsabilidade também de conduzir a família, de guiar a família. Então você é o responsável diretamente dentro do seu lar para conduzir a sua família a Cristo. Use também esse artifício, esse papel, coloque em prática, melhor dizendo, esse papel que está sobre os seus ombros. E como é que a gente pode fazer isso? Buscando ajuda em Deus e em sua palavra. Como eu falei, todos esses pontos que eu citei aqui estão aqui na Bíblia. Você pode ler, você pode estudar e você pode aprender coisas até que eu não falei aqui, que estão aqui na Bíblia também. Então busque ajuda com Deus, busque ajuda com o Espírito Santo. Busque conhecer a palavra de Deus, porque é algo muito simples. Se você não consegue, se você não tem contato com a palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai colocar em prática algo que você não conhece? Então busque a palavra de Deus, faça a leitura bíblica diária, faça estudos. Você tem essa responsabilidade sobre os seus ombros de conduzir a sua família a Cristo. Amém?